Deixar a Vanessa aí. É. Agora sim, todo mundo conectado, YouTube, Instagram, todo mundo muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 1212, onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. Eu sou Isso Vanessa aí. Medeiros, estou aqui junto com o digníssimo Inácio Corrales. Dê o ar da sua graça. Olá, todo mundo! Prazer estar com vocês. Eu estou nesse cenário diferente, né? Eu estou na rua, estou no Parque Bicentenário, no Chile. Vim fazer aqui um trâmite no Registro Civil do Chile. Estou com meu filho aqui, como a gente tem dupla nacionalidade, então é meio complicado o assunto. Mas hoje a gente vai falar sobre como investir em apartamentos, fazer com que se pague os sonzinhos. Vamos apontar um tema vamos analisar um tema de forma profunda. Qual que é o tema que a gente vai conversar hoje, Vanessa? Hoje nós vamos falar sobre o segredo para manter o seu apartamento sempre alugado. Por que é que você não precisa ficar com medo desse bicho? Porque ele não tem 7 cabeças e não come criancinhas. Você pode sim fazer isso daqui funcionar, tendo um imóvel que está sempre alugado para que ele pague as parcelas do seu financiamento. E aí sim Ótimo. você consiga tranquilidade de que o seu apartamento ele vai conseguir se pagar sozinho, ou seja, com o próprio ativo imobiliário. Deixa eu ver se Ótimo. está dando. Eu tô. Não, dá para ouvir sim, dá para ouvir direitinho. Se você quiser trocar de um. É que, como eu estou compartilhando a internet de um dispositivo para o outro, se eu ficar travado, me desculpe, tá? Porque eu estava, como eu te falei, eu estava na fila do registro civil, daí atrasou, e meu compromisso com vocês é mais importante. Daí minha mulher ficou com meu filho ali fazendo a fila. Daí, se eu perder a fila, deu. Daí tem problema. Faço de novo. E eu tô super de boa aqui, o clima tá bem gostoso. Só que tô meio torto, as costas, se doer as costas, tá tudo bem, eu vou sobreviver. Mas a gente vai bater papo hoje sim. Nós vamos bater papo e vamos falar desse trem aqui hoje. Vamos aproveitar, essas suas dores nas costas não vai ser em vão, Inácio. Vamos falar aqui, Vamos. ó. Por que você acha que esse tema de hoje ele é importante? O segredo, sobre esse segredo para manter os apartamentos sempre alugados. Conta um pouquinho Olha, para a gente. eu acho esse tema importantíssimo, porque quando você fala, ou quando você pretende, quando você tem a intencionalidade de fazer com que seu investimento imobiliário se pague sozinho, você, como um empreendedor, precisa calcular os custos, mas também precisa projetar os ingressos. E o aluguel, nos nossos empreendimentos imobiliários, na renda residencial, definitivamente representa os ingressos do nosso negócio. É o ingresso principal, se não o único ingresso que a gente percebe é do aluguel. Portanto, manter nosso apartamento alugado sempre, a maior parte do tempo, é fundamental. E aqui eu queria fazer uma diferenciação, porque tem apartamentos que são alugados por temporadas, por noites, por semanas, por meses, tipo vacacional, tipo no Airbnb e no Booking, assim, tipo hotel, sabe? E tem aquele outro negócio que nós somos mais, a gente falou bem mais aqui, a gente ainda não falou muito do vacacional, a gente focou por enquanto muito mais no aluguel de longa data, de longo prazo, aluguel de 1 ano, 3 anos, 5 anos de aluguel, entendeu? Então, a quantidade de noites no aluguel de longa temporada, de longa data, tipo assim, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito maior do que a quantidade de noites que você tem desocupado um apartamento quando é alugado pelo Airbnb e tal. Então, quando você aluga pelo Airbnb e por noite, tipo hotel vacacional, você cobra mais caro. Só que aluga menos quantidade de noites. No contrário, quando você aluga por longa período de tempo, você tem menos desocupação e aluga ele por mais longa data, só que ele aluga por um preço menor. Tem mais estabilidade. Como tem mais estabilidade e eu estou procurando seguridade no investimento imobiliário,
diminuir meu risco no investimento imobiliário. Hoje a gente vai conversar aqui as técnicas e as características do imóvel e do nós como investidores que precisamos conhecer e saber para alugar corretamente o tipo de imóvel orientado no aluguel de longa data. Combinado? Outro dia a gente conversa de vacacional. E, Inácio, vamos combinar, né? Combinar que tem pessoas que sofrem da fobia do inquilino, né? Tem a fobia, só de pensar, lá tem um negócio, meu Deus, como é que eu vou investir uma grana num apartamento se eu não sei se ele vai se pagar sozinho, se eu não sei se ele vai ficar alugado? E aí começa a pular um monte de si na cabeça, né? E se o meu apartamento, se eu perdo o meu inquilino, se eu não consigo deixar o meu apartamento alugado por mais tempo. Isso vai ser uma tragédia na minha vida. Vai acabar com o dinheiro que eu coloquei nesse investimento. E eu ainda não vou conseguir pagar esse negócio. Então, assim, às vezes fica esse peru gritando na cabeça da pessoa que isso daí é sim um empecilho, é sim um desafio que vai fazer com que você bata com a cara na parede e não consiga atravessar, não consiga começar a investir, nem fazer parte desse universo onde pessoas conseguem fazer dinheiro com dinheiro dos bancos. E por isso, eu acho importantíssimo a gente falar desse assunto, essa é a importância. Aqui a gente fala de tudo que te trava, que te paralisa. Então, se isso é um dos motivos que a gente roda pesquisa, a gente sabe que as pessoas têm medo de investir em apartamentos e ficar sem inquilino. Como é que esse apartamento vai se pagar? Se eu invisto dinheiro no apartamento e eu perdo o inquilino ou eu não consigo alugar? E esse é um medo normal, comum, das pessoas que não descobriram o caminho das pedras ainda. E a gente está aqui justamente para mostrar que existe um caminho para você atravessar esse rio aí sem molhar os pés, tá? Você não precisa deixar de investir, deixar de aproveitar essas oportunidades, porque você não sabe como é que faz para manter o apartamento alugado a maior parte do tempo. E então, isso é por isso que esse tema é importante. E a gente está falando aqui, o que é esse tema? Esse tema é o ingresso do nosso negócio. O investimento imobiliário, ele não é apenas um investimento, ele é um negócio. É um negócio que você acaba recebendo recebendo ingressos mensais desse negócio, quando a gente consegue fazer essa engrenagem funcionar certinha, sem ficar enroscando. Então, o que é esse tema, né? O segredo para manter o seu apartamento sempre alugado é justamente o segredo para você ter um negócio que te permite lucrar com esse investimento. Você fazer dinheiro com dinheiro que não é seu. Então, agora eu gostaria de ir para o tópico seguinte, Inácio. Bora lá. Que tem a ver com por que os investidores têm medo de não achar inquilino? Olha, porque achar um inquilino é complicado muitas vezes. Vamos supor que você seja médico. Eu sou médico, trabalho no hospital. Antes de você continuar, é complicado para todo mundo ou é complicado para uma parcela de pessoas? Não, é complicado para quem não sabe como fazer, para quem não tem experiência. Do mesmo jeito que é complicado para mim fazer uma operação do coração, que eu não tô sabendo como fazer. Entendeu? Tipo, eu tenho medo de fazer uma operação no coração, sabe? Ótima analogia. Pô, eu também tenho medo de fazer uma cirurgia no coração. Pô, você tem que abrir aqui, tem que abrir esse coração e tem que fazer uma cirurgia. Pô, eu tenho medo, porque eu não sei fazer. É melhor não mexer, é melhor não fazer quando você não sabe, né? Pois é, melhor não saber. Tô com medo mesmo. Tipo, se não sei fazer, não vou arriscar. Mas suponhamos que você é um cara que sonha em ser médico cirurgião cardíaco. Você sonha com isso. É sua vida. Se você não fizer isso, você vai ser infeliz pro resto da vida. Você tem vontade de fazer isso. Pô, vai aprender a fazer. Vamos fazer uma faculdade de medicina, vamos aprender a fazer uma especialização em cirurgia cardíaca. Não sei se é essa especialização, mas vamos aprender a fazer essa parada aí que você vai conseguir. E logo depois tem que praticar.
E logo depois tem que praticar. Quando acaba a teoria, logo depois tem que praticar, praticar, emular, até masterizar. Como se aprende? Você faz assim, ó. Eu não sei como você aprendeu a andar de bicicleta, mas eu tentei, caí. Tentei de novo, caí de novo. Tentei de novo, caí de novo. E fiz até não conseguir fazer errado. Logo que... Não, desculpa, eu continuei tentando até fazer uma vez certa. Assim foi. Deu erro, até conseguir uma vez certo. Daí, ó, atenção, continue fazendo até não conseguir fazer errado. É ali que você masteriza uma prática. Do mesmo jeito médico, Mas, ele fez primeiro na teoria, logo foi na prática, fiz uma vez, deu problema, no manequim, né? Vamos combinar. Praticou no manequim, depois ficou olhando, depois foi praticando, supervisado, e foi por aí que ele foi masterizando o assunto até ele não conseguir fazer errado. agora deixa eu contar um negócio que é importante, que aqui a gente não, o que investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, conseguir um inquilino ali para você não conseguir pagar as parcelas do financiamento com o aluguel de forma constante, ela não é tão difícil quanto fazer uma cirurgia cardíaca. Eu acredito que é muito, muito mais simples, porque, olha, eu nunca fiz uma cirurgia cardíaca e pode ter certeza, isso aqui não precisa ser físico nuclear para fazer isso aqui que a gente vai ensinar para você aqui hoje, tá? E de fato isso pode ser uma coisa ruim. O fato que seja simples não quer dizer que seja fácil. E aí que está o problema. Porque parece uma coisa que pode ser feita por qualquer um. Não sei se você já escutou no Instagram uma frase que diz, tipo assim, se você conseguir enxergar uma pessoa fazendo uma coisa que parece que é fácil de fazer, é porque essa pessoa é muito boa fazendo isso que ela faz. Entendeu? Demorou um tempão para conseguir fazer aquilo. Demorou um tempão. E quando tem pessoas tentando alugar apartamentos, elas sozinhas, acaba virando um segundo emprego, e a gente aqui não quer um segundo emprego. Então, o que estou querendo dizer, o que a gente com a Vanessa está querendo falar, é que tem profissionais que fazem isso o tempo todo. E que, claro, de fora para dentro, eles fazem parecer que fosse uma coisa muito simples. De fato é simples, mas não quer dizer que não seja fácil. Quem tem acesso às bases de dados, quem sabe mexer com o assunto, quem tem prática, quem sabe redatar contrato, quem já levou um monte de pancada por cláusulas erradas nos contratos, são os profissionais. Então, quando eu faço investimentos imobiliários e eu literalmente entrego as chaves para uma empresa administradora. E estou te falando não só da teoria, estou falando da prática. Eu, no início, de forma amadora, quando estava bem lá atrás no início, quando eu ainda não me dedicava a essa profissão de corretor de forma profissional, ainda nem existia brokers digitais, eu ainda nem entrava no mercado imobiliário, eu cuidava das minhas propriedades. Eu que fazia o contrato, eu que cobrava mensalmente, eu que cada vez que tinha uma mudança de inquilino, tinha que contratar o pintor, tinha que contratar o cara da tabulação, tinha que contratar e coordenar tudo. E vamos combinar. Se você tem uma propriedade ou duas, que era meu caso, até dava para manejar. Só que eu achava que estava fazendo poupança da comissão do corretor. Mas quando comecei a entrar nesse negócio, quando comecei a enxergar o jeito profissional que um corretor faz, que uma empresa que administra esse tipo de propriedades consegue fazer, eu descobri que eu estava fazendo tudo errado, que eu poderia ter levado um grande problema com inquilinos errados, que não pagam ou pagam atrasado, e poderia ter levado um monte de problema no sentido de tá um monte de gente passando aqui na minha frente, olhando com cara estranha. Quer ver? Vou deixar eles incômodos. Tá? Quer ver? Olha o Inácio fazendo bullying com o povo. Quer ver? Peraí. Vou dar a volta à câmera aqui. Ó. Faz bullying com o pessoal, Inácio. Tem um monte de gente passando. Acho que um casamento, que eu tô no registro civil. Tô meio desconcentrado agora, deixei eles incomodados mesmo. Então, Inácio, acontece, acho que um
Uma pessoa que consegue ter um apartamento que está sempre alugado, eu acho que a solução para isso começa antes do investimento. Não antes do investimento. Normalmente, um jeito errado de você fazer isso daí é você lembrar que você tem que alugar essa parada desse apartamento na hora que você pega as chaves. A maioria das pessoas se empolga com o apartamento, gosta dos detalhes do apartamento, vai conhecer o apartamento, adora a vista e fala assim, caraca, meu, eu vou ficar com esse apartamento aqui, porque ele é lindo, só que daí, a hora que recebe as chaves, aliás, você vai no decorado, né? Porque se o apartamento ainda não está pronto, não tem como ver a vista e tal. Mas vai lá, visita o decorado, gosta, beleza, vou investir nesse apartamento aqui. Só que a hora que recebe as chaves, é que a pessoa lembra, opa, agora eu tenho que alugar esse trem aqui. Como é que faz para alugar? Aí a pessoa vai ir atrás de amigo, de parente. Temos um integrante na nossa live. Temos, e aí até que a pessoa não sabe como é que faz para alugar, mas ela se dá conta disso quando ela está com as chaves na mão. Ou seja, isso é um problema, porque não é lá na frente que você resolve isso, a gente resolve tudo isso antes de assinar o contrato. Por quê? Porque um bom inquilino, uma propriedade que está sempre alugada, ela nasce de um bom investidor. Calma aí, como assim? Como? Não estou entendendo. Como assim, Vanessa? O que você está querendo dizer com isso? Vamos lá. A pessoa que consegue enxergar o melhor a localização do apartamento, a melhor localização. O que seria uma melhor localização? Esse apartamento que eu estou pretendendo investir, o que é que ele tem alta demanda de aluguel hoje? Antes de ser construído, aquela região tem alta demanda de aluguel para aquele tipo de apartamento que você está pensando em investir? Tem, Vanessa. Tem, eu já pesquisei, eu sei isso, eu coloco minha mão no fogo que tem. Ótimo, você tá fazendo certinho, você está, antes de assinar o contrato, você está pesquisando demanda de aluguel, de locação de aluguel para aquele tipo de apartamento. Agora, o que as pessoas fazem? Ó? As pessoas, elas se empolgam, vão lá, investem no apartamento, não vê se tem alta demanda de aluguel, e tem que ser alta demanda crescente, porque você não está com a chave, você vai pegar a chave daqui 2 anos, por exemplo, daqui 36 meses, se você estiver comprando na planta. Então, elas não veem isso, a hora que recebe as chaves, dá com burros na água, porque ela descobre que ela colocou o gosto pessoal dela para escolher esse apartamento, e em vez de ela escolher um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, que é o que tem demanda naquela região, não, ela foi lá e pegou um de 4 quartos, 5 quartos, porque é o que ela gosta. Claro. E aí, ela tem um elefante branco, num lugar onde não tem demanda para aquele tipo de apartamento. E aí ela vai ter dificuldade para alugar. Então, ela não se preparou antes, ela não vestiu os óculos. Isso aqui que você está aprendendo é como se fossem os óculos que te permitem enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam. Então, saber antes o que vai acontecer com aquele apartamento daqui 2 anos, se vai ter uma demanda de locação alta ou não. Isso tudo faz com que você esteja plantando a semente de um empreendimento que está sempre alugado. Tem a lei da semeadura, você semeia o que você quiser, mas a colheita é certa. Boa. Então, se você planta em consequência, se você investe sem plantar, sem investigar, sem ter certeza do que você está investindo, a hora que você vai plantar, você vai colher só o que você plantou. É isso aí. E, como o Inácio estava falando, na ideia aqui, beleza. Não, Vanessa, eu aprendi, entendi, vou fazer isso tudo certinho. Agora tem um segundo ponto. Quando você fez esse trabalho de casa bem feito, não estou com o apartamento certo, vai se alugar sozinho, beleza. Aí entra um segundo ponto, que é você exercitar a capacidade de delegar.
você não precisa necessariamente cuidar com suas próprias mãos da administração desse apartamento. Por quê? Porque isso te limita, isso toma teu tempo, isso consome a energia que você tem para produzir mais recursos para continuar investindo. Se você é a pessoa que não, eu gosto de fazer tudo, eu não delego nada, eu quero estar lá investindo, você vai começar... que existem meios de você delegar a 100% da administração do seu imóvel. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso daqui é a chave da tua gaiola. Se tu tá preso hoje, sente um passarinho preso que, ou porque investiu, como o Inácio lá atrás, que ele mesmo cuidava de tudo, ele não conseguia investir em vários apartamentos, por quê? Porque ele estava preso, amarrado, tendo que cuidar de tudo sozinho. Então, daqui não a pouco... enxergava, não conseguia ver aonde que estava a oportunidade, não entendia muitas coisas que não enxergava, não conseguia saber como administrar, não conseguia saber como conseguir o financiamento do terceiro apartamento, do quarto apartamento, do quinto apartamento. Cheguei até o segundo só, entendeu? Daí chegou até o parei. segundo, ainda chegou longe, já administrando tudo sozinho. Pois é. Então, e qual que é essa chave que abre esta gaiola para tu voar para onde tu quiser? O que quer dizer voar para onde tu quiser? Que gaiola que é essa, Vanessa? É você ter liberdade para você investir onde o seu dinheiro realmente vai ter valorização. É você poder escolher um empreendimento onde quer que ele esteja, sem se preocupar com a administração disso daí, tá? Por quê? Porque a gente está falando aqui sobre uma ferramenta de parceiros administradores. Por que parceiros administradores? O que isso tem a ver com o maior erro na hora de encontrar um bom inquilino? Se você investiu num apartamento que não tem uma alta demanda de aluguel, esses parceiros, eles não aceitam você. Eles não vão aceitar cuidar do teu empreendimento. Ele só vai ser um parceiro seu nessa jornada se você fizer o trabalho antes de investir, ou fizer o trabalho certinho, que é de entender a oportunidade, saber, opa, esse empreendimento é um empreendimento correto para ter demanda de aluguel, e por isso, por essa razão, esses parceiros administradores vão poder nos ajudar. Por quê? Com parceiros administradores, é um ponto a mais, além do que você já conseguiu detectar aqui atrás. Você já detectou qual é o melhor apartamento, qual é a melhor região, que tem alta demanda de aluguel crescente. Legal, ok. Agora você ainda tem um ponto positivo a mais para manter o seu apartamento alugado por mais tempo, que é, como você tem um empreendimento escolhido certo, a dedo, para que ele se pague sozinho, você também chama a atenção dessas administradoras, porque eles só cuidam de empreendimentos que têm as características que nós comentamos aqui nessa aula. Então, eles não vão pegar apartamento, como fala, cair nos pedaços, cuidar de apartamento que está do lado de enfim, que está numa região que não vai se valorizar. Exatamente. Esses são os detalhes. Sabe que o detalhe, que a vida ela é feita de pequenos detalhes. Investimento também. Se você não está ligado nos detalhes, dificilmente a coisa acontece. É verdade. É verdade. Bora fazer um resumo do passo a passo para resolver esse desafio, Vanessa? Bora lá. Que estou aqui me rostiçando no sol, está começando a aumentar a temperatura. Tem visita também aqui por perto de mim. Então, bora lá. Vou tentar fazer um resumo da ópera aqui para todo mundo ficar ligado. Então, quando você faz investimento imobiliário, o jeito, não sei se é errado, mas o jeito tradicional, intuitivo de investir é você resolver o problema da entrada, fazendo poupança a vida toda, resolver o acesso ao financiamento e logo
na entrega das chaves, você resolve o problema da administração, seja com um parente, primo, você mesmo, ou contratando uma empresa, um corretor profissional. Que não é a mesma coisa que uma empresa, um corretor não é a mesma coisa que uma empresa. Tá? Uma empresa tem múltiplas propriedades na administração, corretor, sei lá, uma ou duas, só atende a você. Então, é importante ter em destaque o fato que é feito no contrário. Primeiro você resolve o problema do aluguel. Você analisa quanto que essa demanda do aluguel está, quanto que o valor do aluguel hoje projeta na data de entrega, mais ou menos quanto que será o aluguel projetado. Calcula o efeito inflacionário no meio. Opa, tá me atacando aqui os árvores também estão me atacando. Estão caindo coisas aqui, coisas na computadora. Não é fácil, Vanessa, ficar no off-road. Vamos na aventura mesmo. Não é fácil viajar. Não é fácil viajar e fazer live. Então, bora lá. Eu estava falando que é feito no contrário, entendeu? Primeiro você resolve o problema da administração, calcula qual que é o valor do aluguel, calcula qual é o comportamento de demanda de aluguel dessa área, bairro, dessa zona. Daí você calcula quanto que vai projetar esse comportamento no futuro. Logo depois você analisa qual que é a sua capacidade de financiamento para você comprar um apartamento que está por acima da sua capacidade de financiamento. Você vai devagar, sem pressa, mas sem pausa. No que nem eu comecei e parei. Vai sem pressa e sem pausa, porque deu uma cortadinha no Instagram. Obrigado. Sem pressa, sem pausa. E logo depois, bem lá no final, você resolve a entrada. E a entrada pode ser resolvida de múltiplas maneiras. A que eu mais gosto de resolver, que de fato acho a mais eficiente, a que me permite fazer múltiplos investimentos imobiliários de forma sequencial, é a capacidade de pagamento mensual. Você utiliza, eu utilizo hoje em dia, já minha poupança já usei toda, já botei toda para dentro, gastei até. Daí quando acabou, daí como que eu faço? Daí, em vez de ficar aguardando até conseguir poupança de novo, eu utilizei o período de obra para fazer as minhas poupanças. Inclusive, até às vezes, entrego de já, fico pagando parcelas até o período posterior à entrega de chaves. Então, é mais ou menos isso. Primeiro, você resolve o problema do desafio do investimento, investindo em setores de alta demanda de aluguel crescente, que geralmente estão vinculados com setores emergentes, não setores consolidados, que é outro grande detalhe. Segundo, vou para o financiamento, entrada, e no final, garanto que a tipologia, a conceptualização do apartamento, que as características, as características do apartamento sejam as adequadas para que essas empresas profissionais que têm a capacidade de alugar múltiplos apartamentos rápido, na hora certa, e quando tem troca de inquilino, resolvem rapidamente, me protegem com seguros e etc, 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 tal que isso seja um investimento, que o dinheiro trabalhe para mim e não um segundo emprego que eu fique trabalhando mais ainda. Esse é o jeito certo de investir. É assim que eu, Inácio Corrales, investe. Eu estou de olho permanentemente em oportunidades. Quando encontro uma, analiso o valor do aluguel, comportamento do aluguel, o valor do apartamento, se eu consigo financiamento ou não, a entrada e a tipologia ou as características do apartamento lá no final. A maioria começa no contrário, fica apaixonado pelo apartamento, terminações de super luxo, apartamento super decorado, e fica apaixonado e tenta investir, gasta o que não tem para conseguir esse financiamento, fica complementando a renda da família completa e colocando todo o seu patrimônio em risco. E lá no final, quando estou na entrega de chaves, ai, verdade que eu tinha que alugar isso aqui, e agora? Quem que vai me ajudar? Quem poderá ajudar-nos? Quem poderá me ajudar aqui no E Chaves? agora, quem E poderá agora? me ajudar? Quem poderá me ajudar aqui no Chaves? Não, senhores, é no contrário. Então é isso, Vanessa, que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se tem dúvidas, comentários do Instagram. Se não, eu vou lá votar na minha filha. Moral da história. Quando não sabemos, quando a gente não sabe, não consegue ver, não consegue enxergar a solução para o obstáculo, normalmente a gente fica estaca no chão, porque é melhor eu não fazer do que eu me estrepar. Então, com relação a isso, hoje você já é um pouco mais inteligente, um pouco mais sábio, e porque
se isso é um motivo que impedia você de investir, começar a investir ou continuar investindo, você já entendeu uma possibilidade que vai sim fazer com que você viva diferente a partir de agora. Veja essas oportunidades de um ponto de vista estratégico, com um detalhe que pode fazer toda, absolutamente toda a diferença. Então, se você gostou desse conteúdo, desta sacada, deixe depois um comentário aqui para a gente. Compartilhe lá no Instagram, vou deixar uma caixinha aberta lá, um box de pergunta para você. Se você puder compartilhar, se essa sacada fez diferença para você, e aí a gente troca uma ideia, eu faço um videozinho, se você tiver dúvida ainda, tá bom? E é isso, a gente se vê amanhã no nosso programa Investidor Digital 1212, programa com horário novo hoje, e estamos aí todos os dias, até o pessoal acostumar com horário novo, trazendo aí informações quentíssimas para vocês. Então tá, dá uma volta aqui no 360. Dá para ver? Sim, que lindo! Quem eu? Também. Então tá, gente. Forte abraço. Até amanhã. Até amanhã. Um abração, beijo, valeu, povo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.